Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 1536. Genebra torna-se a sede do calvinismo. Em 21 de maio de 1536, em Genebra, na Suíça, o Conselho dos 200 cede aos apelos de João Calvino e se pronuncia em favor da reforma religiosa. A pequena república urbana passaria então a ser a sede europeia do calvinismo, a forma mais rigorosa do protestantismo. Segundo a grande figura da reforma após Martinho Lutero, Calvino nasceu em 10 de julho de 1509, em uma família da pequena burguesia de Nyon, na França. Desde os 12 anos, recebeu benefícios eclesiásticos que lhe renderam os recursos necessários para se formar. Foi dentro do Colégio La Marche, em Paris, que ele estudou e aprendeu latim, grego e hebraico, demonstrando desde cedo notáveis qualidades dialéticas. Calvino renuncia ao sacerdócio e abraça o direito e a magistratura, movido pelo desejo de escrever e publicar. Adotando o nome de Calvinus, segue com seus estudos em Paris, Orleans e Bourges. Em 1533, a defesa de Lutero e das 95 teses o compromete. Por conta disso, ele foge para Nérac, em busca da proteção de Margarida de Navarra, irmã de Francisco I. Depois, iria para Basileia. E é nesta cidade que publica sua maior obra, a Instituição da Religião Cristã, dedicada ao rei Francisco I. Nela, Calvino retoma as principais ideias de Lutero. Cada qual está só diante de Deus, e a hierarquia eclesiástica deve ser definida segundo a fórmula de São Paulo. Portanto, que todos nos consideremos como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Calvino desenvolve de resto a ideia de predestinação. Como Deus é todo-poderoso, a salvação, ou seja, a vida eterna, é outorgada por uma decisão divina, incompreensível aos homens. Calvino prega uma religião despojada de seus ritos e da maior parte dos sacramentos, mantendo apenas 2 dos 7, o batismo e a Eucaristia, rejeitando o culto dos santos e a devoção à Virgem Maria, Mãe de Deus. A obra conquista um sucesso imediato. Calvino, a partir dali, iria instaurar em Genebra uma ditadura moral sob a forma de rígidos ordenamentos. Redige uma espécie de catecismo, explicação da doutrina sob a forma de perguntas e respostas simples, ao qual todos deveriam aderir sob pena de exílio. Entretanto, um partido de cidadãos libertinos resiste às exortações e, em particular, à exigência de poder excomungar os recalcitrantes. 2 anos após delimitar a sede na cidade suíça, em 1538, esses opositores propuseram e obrigaram Calvino e outros a deixarem Genebra. Em Estrasburgo, Calvino apoia outro pregador protestante, Martin Bucer. Aprende a temperança e o compromisso, aproveita também sua estadia na Alsácia para se casar com a viúva Idelette de Bourges.
Enquanto isso, em Genebra, os libertinos rendem-se e seus mentores são obrigados a abandonar a cidade. Genebra, então, multiplica os apelos para que Calvino retorne. Isso ocorreria em 15 de setembro de 1541. Um consistório, composto de pastores e leigos, iria governar a cidade com a assistência de doutores, anciãos e diáconos, sob a forma de uma teocracia. Disposições administrativas, denominadas artigos e ordenamentos ou teológicas, como o Catecismo de Genebra, materializavam o comando da cidade. Ela receberia o título de Roma Protestante, atraindo simpatizantes de toda a Europa. A religião, segundo Calvino, devia ser marcada pela austeridade, sem ornamentos, nem luxo, nem festividade. A música, o teatro, o baile e a vida mundana são próscritos, enquanto o próprio pregador dá exemplo de uma vida ascética, impondo-se rigorosas privações. As ideias de Calvino tinham uma visão retrógrada, viam a Terra como o centro do universo, mesmo muito tempo depois de Nicolau Copérnico ter provado o contrário. Eles não toleravam tal teoria. Preocupavam-se, sobretudo, com a formação de seus pastores e ministros de culto. Para tanto, funda o Colégio e Academia de Genebra em 1559, que chegou a contar com 1.500 alunos. E inspirando-se em seu exemplo, a Igreja Católica, imediatamente após o Concílio de Trento, iria abrir um seminário em cada diocese a fim de melhorar a formação de seus padres. Alunos de toda a Europa, em particular dos Países Baixos e da França, se inscrevem na academia para receber a formação destes pastores. Deem-me a madeira e eu lhes entregarei as flechas, exclamava Calvino aos reformadores de todas as tendências. Calvino iria desenvolver uma atividade insaciável, de modo que, por ocasião de sua morte em 27 de maio de 1564, aos 54 anos, havia mais calvinistas que luteranos pelo mundo. Hoje na História é uma produção Opera Mundi, baseada nos textos de Max Altman, com revisão de Fernanda Forgerini, na edição de áudio Laila Manoeli e na narração e animação eu, José Igor. Deixe um like, comente e compartilhe com seus amigos, companheiros e camaradas. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Fortaleça a imprensa independente. Acesse www.operamundi.com.br/apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um Pix usando a chave apoie@operamundi.com.br. Obrigada!